Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Vamos ler. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cortam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oremos, irmãos. Pai, te pedimos que fales ao nosso coração por meio da tua santa palavra. Que nós possamos compreender, ó Deus, o significado dela. Possamos nos empenhar para praticá-la. Ainda, Senhor, que ela contrarie o nosso ego. Ainda, Senhor, que nos seja difícil, mas o Senhor nos esforçará. Oramos a Ti, confiantes, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, seguindo então o mesmo discurso de Jesus no trecho anterior que nós ouvimos aqui semana passada, a respeito de como o cristão deve portar-se em relação aos bens terrenos, especificamente ao dinheiro, riquezas. Como o cristão deve portar-se em relação ao dinheiro, às riquezas. Jesus nos encerrou o último trecho dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do dinheiro. Ou você aplica o seu tempo, o seu esforço, a sua inteligência a juntar tesouros na terra e, portanto, é um escravo do dinheiro. Ou você aplica o seu tempo, o seu esforço, sua inteligência, seus talentos em ajuntar tesouros nos céus e, portanto, é um escravo de Cristo. Ou um ou outro. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí ele diz: por isso, por causa disso, porque vocês servem a Deus e não ao dinheiro, não estejais ansiosos, não andem ansiosos a respeito do que vocês hão de comer e beber e a respeito do que vocês hão de vestir. E aí Jesus dá o porquê disso. A pergunta retórica que ele faz é: não é a vida mais importante que a comida? E não é o corpo mais importante do que o vestido? É, Senhor. É mais importante ser do que ter.
Nós não podemos viver para ter, como se ter fosse um fim em si mesmo. Irmãos, 2000 anos atrás, ninguém tinha um guarda-roupa com 10 mudas de roupa. Ninguém tinha. Por quê? Porque para eu ter um vestido, eu precisava plantar algodão. Eu não, né? Alguém, meu empregado fazia isso. Minha esposa precisava afiar o fio, precisava tecer no tear e então costurar. Quando ela fizesse o segundo vestido, o tempo de plantar, colher, fiar, tear e costurar, o primeiro já tinha rasgado. Ou então precisava criar a ovelha, alimentar a ovelha, isso gasta dinheiro, tosquear a ovelha, fiar a lã e fazer o vestido. Ninguém tinha. Obviamente, Jesus está falando para um povo que não tinha 2 vestidos. Então, a preocupação deles era, o meu que eu tenho já está ficando velho, e eu não tenho perspectiva de comprar o outro tão já. Hoje nós não lidamos com isso. Nós não lidamos com isso. Mas, a ansiedade por causa de bens terrenos é a mesma. E é ainda pior, porque hoje a gente fala assim, puxa vida, mas eu só tenho aquela calça. As mulheres falam, mas eu só tenho aquele vestido. Vamos usar aquele vestido de novo. O rapaz fala assim, mas o meu tênis, vou usar aquele tênis de novo. Hoje em dia ninguém se preocupa se vai comer. Naquela época as pessoas se preocupavam se iam comer. Mas ninguém aqui, há pessoas que talvez estejam em estado de miséria, mas aqui em Vera não. E aqui na igreja muito menos. Ninguém está falando assim, nossa, será que eu vou ter o que comer amanhã? Quinta-feira? Não. Mas nós ficamos assim, puxa vida, não sobrou R$100 para eu comer pizza. Eu só comi arroz, feijão e bife. Não consegui comer um lanche. Não consigo tomar um sorvete. Irmãos, se essas coisas tirarem a nossa paz, tirarem o nosso senso de realização, nós estamos pecando. Se nós nos sentirmos infelizes, incompletos, porque não podemos comer uma pizza, porque só podemos comer arroz, feijão e ovo, só podemos comer arroz, feijão e frango, nós estamos pecando. E nós somos assim, a começar daquele que está falando com vocês. E isso é pecado. Jesus está falando, não estejam ansiosos por causa dessas coisas. Estar ansiosos por causa de bens terrenos é uma demonstração de falta de fé. É o que Jesus fala no versículo 30. Vocês não são mais importantes do que as aves, do que os lírios? Homens de pequena fé. Falta de fé nos faz ansiosos a respeito dessas coisas. Versículos 26 a 30, Jesus demonstra qual é o cuidado de Deus com a sua criação. Jesus nos convida a olhar a criação, e nós cantamos isso hoje, né? Olharmos para a natureza e vermos como é que Deus governa todas as coisas. Ele fala, olhem as aves. Elas não plantam, elas não cortam, elas não guardam nos celeiros. Deus as alimenta todos os dias. Olhem os lírios, eles não costuram, eles não fiam, eles não tecem. Nem Salomão se vestiu tão bem como qualquer um deles. Jesus não está dizendo que você não tem que trabalhar, você tem que esperar as coisas caírem de mão beijada no seu colo, que isso não vai acontecer. Ele apenas está dizendo que você deve trabalhar como se só dependesse de ti e confiar como se só dependesse de Deus. Não esteja inquieto, ansioso pelo que vai acontecer amanhã. Não amanhã na quinta-feira, no futuro próximo. Não esteja inquieto pelo que vai acontecer no futuro próximo. Apenas faça o que tem que ser feito. Se os pássaros que não trabalham comem, se os lírios que não trabalham se vestem, muito mais você que com honestidade, com esforço, trabalha.
Versículo 31, Jesus diz assim: não sejam como os pagãos. Não andem inquietos dizendo: que comeremos ou que beberemos? Essas coisas os pagãos procuram. Essa parte A do versículo 32 faz parte da frase que Jesus está falando no versículo 31. Esses versículos estão mal divididos aí. Não estejam inquietos por causa dessas coisas, porque são os pagãos que fazem assim. Os pagãos, eles relacionam-se com os deuses deles por meio de barganha. Eles acreditam que se eles agradarem os deuses deles, terão boas colheitas. Se eles desagradarem os deuses dele trarão pragas e terão péssimas colheitas. Esse era o entendimento daquela época. O entendimento de hoje é um entendimento supersticioso. Como se eu pudesse barganhar qualquer tipo de troca com Deus. Seja uma troca, se eu der um dízimo, uma oferta, Deus vai me abençoar mais ou menos. Ou se eu for aos cultos, se eu fizer isso, aquilo outro, Deus vai me abençoar mais ou menos. E aí a pessoa age pensando dessa maneira, e quando a coisa não acontece, porque Deus é soberano, acontece só se Ele quer, Ele fala assim: eu não vou mais na igreja. Mas eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, eu não faço mais aquilo outro, porque Deus não me abençoou. Eu vou repetir o que eu disse semana passada, pensando agora aqui só nos pássaros e nos lírios. Se você tiver o que comer e o com que se vestir, diz a Escritura, esteja satisfeito. Sejam os vossos costumes sem amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Contentem-se com o que vocês têm. Versículo 32. Com certeza Deus sabe que vocês necessitam dessas coisas. Deus sabe que você precisa de comida, Deus sabe que você precisa de abrigo, Deus sabe pelo que é que você está trabalhando, pelo que é que você está se empenhando. Pensa no que Jesus falou para nós, no versículo 21, aonde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Deus sabe que você precisa comer, que você precisa vestir. Até comentei semana passada que você precisa se locomover. Naquela época talvez ter um carro fosse um luxo. Hoje é uma necessidade. Um monte de coisa que na nossa cidade não se resolve. Não dá para não ter um carro para ir para Sinop quando tem que resolver uma coisa. A nossa realidade é essa. Não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Então, nossa realidade é essa. Deus sabe que você precisa dessas coisas. Agora, se o seu coração estiver nessas coisas, então o seu coração está em coisas terrenas. Você se tornou escravo dessas coisas. Essas coisas roubam o seu sono. Essas coisas roubam a sua paz. Você não consegue ter paz na sua casa. Você não consegue sentar-se à mesa com a sua esposa, com seus filhos e estar satisfeito. Você termina o seu dia de trabalho e pensa que não fez tudo o que podia ter feito. Não ganhou o que podia ter ganho. Isso está matando as pessoas lá fora. Muitas pessoas vêm para a igreja e muitas igrejas sobrecarregam essas pessoas de mais valores como esse. Prospere, seja bem-sucedido, seja rico. Se você ama a Deus, é fiel a Deus, você vai enriquecer. Irmãos, isso é um culto ao diabo. Isso é um culto ao diabo. Se o pastor disser para você, dê, doe, oferte, faça para que Deus te abençoe, isso é o culto ao diabo. Foi o diabo quem disse a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deus não faz assim. Deus dá porque Ele quer, quando Ele quer, quanto Ele quer. Não porque você faz, mas apesar do que você e eu não fazemos. Então não devemos nos relacionar com Deus como os pagãos fazem, achando que Deus vai negociar, vai barganhar conosco. Nós devemos nos comportar como os pássaros. Os pássaros não vão dormir preocupados se amanhã eles vão ter o que comer. Eles levantam e eles têm o que comer. Você não precisa dormir preocupado se amanhã você vai conseguir aquilo que você está esperando. Você está trabalhando por aquilo, o trabalho seu glorifica a Deus, então as coisas vão acontecer à medida que Deus quiser. Versículo 33. Mas buscai em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos analisar o final desse versículo primeiro. Muitas pessoas torcem a leitura desse versículo, às vezes por descuido, às vezes por vício, e dizem assim: busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Tudo vai ser acrescentado, não. Todas essas coisas, essas quais? Comida e vestido. Não vai faltar o que comer e nu você não vai andar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Uma vez um sapateiro perguntou assim para o Martinho Lutero: Lutero, como é que eu posso glorificar a Deus através da minha vida? E ele disse assim: faça os melhores sapatos e venda por um preço justo. Irmãos, buscar a Deus e a sua justiça não significa se tornar um ermitão, um religioso, abrir mão da sua vida social, do seu trabalho secular, das suas responsabilidades familiares e se tornar um monge. Não, não é isso. Não pense que o pastor vive mais para a glória de Deus porque ele ocupa-se de estudar a Bíblia, preparar ensino, de orar, de interceder. Não. Busque o reino de Deus e a justiça. Viva para a glória de Deus. O seu trabalho diário, a sua vida diária, as coisas do seu dia a dia precisam glorificar a Deus. O trabalho do sapateiro é fazer sapato bem feito. Toda vez que ele faz um sapato mal feito, mal costurado, mal colado, que a sola escapa, ele está desonrando o nome de Deus. O trabalho tem que ser bem feito e o preço tem que ser justo. Toda vez que ele lucra mais do que deveria, está desonrando a Deus. É a mesma coisa no seu trabalho. Se você é empregado, se você é empregador, se você é autônomo, se você é servidor público. Nós somos tentados constantemente a levarmos uma vida somente quando estamos sendo vistos. Paulo nos fala a respeito disso em Efésios 5. Não sirvam somente quando vocês estiverem sendo supervisionados, empregados. Sirvam não como se estivessem servindo aos seus empregadores, mas como se estivessem servindo a Cristo. O servidor público, a mesma coisa. O empregador, a mesma coisa. Finalmente Jesus fala no versículo 34, não deixe que essas coisas tirem o sono de vocês. Não deixe de dormir hoje por causa da preocupação de amanhã. Já basta cada dia o seu próprio mal. Cada dia a sua própria luta. Cada dia os seus próprios desafios. Não deixe que as preocupações de amanhã tirem o seu sono hoje. Irmãos, Tiago capítulo 3 ou capítulo 5. Deixa eu consultar aqui que não custa nada, né? Agora deu um lapso aqui. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessem as culpas uns aos outros, orem uns pelos outros, para que sejam sarados. Está inquieto, está insônio por causa das preocupações de amanhã? Abra o seu coração, confesse essa inquietude, confesse e ore com seus irmãos. Abra o seu coração, tem que tirar isso que está entalado, tem que tirar isso do coração. Essas preocupações. Preocupação significa dividir a cabeça. Como se eu pegasse um porrete e quebrasse o seu crânio em muitos pedaços. Isso é preocupação. Sabe? Sua cabeça está dividida. E aí não se concentra em nada. Não sai nada. Não produz nada. Busque primeiro o reino de Deus. Seu trabalho para a glória de Deus. Sua família para a glória de Deus. Seus filhos para a glória de Deus. E todas as coisas que você necessita serão acrescentadas. Quero finalizar dizendo somente uma coisa para você. Você é o que Deus quer que você seja. Agora. Você é o que Deus quer que você seja. Você tem o que Deus quer que você tenha. E você está onde Deus quer que você esteja. Que nós possamos ouvir a palavra do escritor aos Hebreus. Contentemo-nos com aquilo que nós temos.
Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos o Senhor. Feche os seus olhos, oremos. Pai, te pedimos nesse instante, conforte o nosso coração ansioso, nosso coração solícito, inquieto, por coisas deste mundo, por coisas que passam, por coisas que estragam, que a traça come, que a ferrugem destrói. Senhor, transforma o nosso coração para que nós possamos olhar as coisas do alto, o reino de Deus, a sua justiça, Senhor. Que nós possamos nos aplicar a glória do teu nome em todas as nossas atitudes, no nosso trabalho diário, na nossa vida cotidiana, nas relações familiares, nas nossas amizades, tudo, Senhor. O teu nome, a tua glória, seja um fim. Que nós estejamos mais preocupados em sermos do que em termos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a vencer essas ansiedades. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém.